Alô? Mais do que um tripé fotográfico, que ele me parece mais falando em novas tecnologias e tecnologias novas, né? A gente, como esse trabalho todo, ele é um pé mais para trás do que pretendendo ser algo novidadeiro e vanguardista. Ele é um cavalete de pintura, só que é um cavalete onde a gente olha para baixo, como acontece naquelas grandes bibliotecas antigas, onde a gente precisa daquilo. Mesmo que tenha mesão, num espaço de pé direito imenso e tudo mais, onde o sujeito está fazendo a sua pesquisa, é um local focado, ele tem uma luz só para ele e tudo mais, lembra muito mais esse stand de leitura, ou seja, nós estamos falando de linguagem verbal, nós estamos falando de algo muito mais íntimo e introspectivo do que a experiência moderna da fotografia contemporânea, né? Onde compartilhar é mais importante que produzir, né? É algo mais entrando mais para o consumidor de imagens do que para festejar o produtor da imagem, né? Isso foi, na verdade, não sei se você lembra, que eu lembrei quando e se for o nome da rosa, aqueles mesões com a coisa assim, primeira coisa eu vou fazer umas mesas, que pegar a mesa, daí fazia aquela, não vai dar um trabalho, deixa eu pensar alguma coisa melhor. Mas foi um pouco essa leitura. As duas panorâmicas horizontais que tem nessa sala aqui, uma delas é um olho que tem num eixo uma varredura, que é essa imagem aqui, e esses outros trabalhos aqui onde você tem essas costuras artificialmente produzidas na edição de imagem, né? Você falou bem no início sobre as duas forças que estariam agindo aqui. Nesse tipo de imagem aqui, eu vejo apenas a força centrífuga e de uma maneira muito divertida. Ela tem esse olhar da ciência renascentista do ponto de fuga, só que ela tem 4 pontos de fuga, para você se distrair na imagem, ao invés de você concentrar a imagem. E a força centrípeta, você fala, claro, dessas horizontais dos objetos, mas eu acho que não chamam, elas são na imagem bidimensional, elas não te jogam para fora da imagem, como você quis insinuar, quando você quis exemplificar a força centrípeta aí, né? Porque o que acontece aqui, a sua câmera, em primeiro lugar, ela, se não me engano, não tenho certeza da tecnologia dela, ela na verdade é uma filmadora disfarçada de câmera still. Ela faz fotos em 30 frames, filma em 30 frames, escolhe algumas e resolve costurar as melhores para produzir Não é isso? Não. É uma câmera de fotografia, é uma câmera porque ela é as duas. Ela pode ser de foto ou de filme. Mas ela metralha em que velocidade? Não, ela metralha, não metralha, ela tira 8 fotos. Ela está aqui, tá. Aí a bolinha vai girando 8 vezes no horizonte e depois essas fotos, ela te dá um preview no celular, mas ela monta em alta, com toda a resolução de fotografia mesmo, ela vem em RAW para todos os controles, no Photoshop. E aí dá sim. Bom, isso que você falou tem tudo a ver, são vários pontos de fuga, porque esse truque que é você planificar uma situação 3D, você cria naturalmente esse excesso de pontos de fuga. Eu imagino que a tecnologia seria essa, porque as câmeras comuns que a gente utiliza, elas metralham, e como elas usam um modo de filmagem, que é daí diminuir o tamanho do arquivo, então elas fazem os 30 frames e aí escolhem. O que aconteceu agora, que é um dos projetos que eu estou desenvolvendo, é que algumas vezes ela erra. Ela não consegue juntar, ela vai os pixels, porque ela tem as referências horizontais ou de cores. E aí, eu fiz uma foto que dá até medo dessa foto, que foi daquele prédio que pegou fogo ali na... eu tenho uma foto de 2 anos antes daquilo, que domingão, tá pouca gente na cidade, eu me divirto com o drone, né? Agora nem tanto, porque agora precisa de 1000 licenças, enfim. Mas naquela época estava uma festa, eu falei, vai acabar. Mas naquela época que podia a festa. Aí eu falei, tá bom. Já que eu posso fazer a panorâmica na horizontal, ingênuo, sem saber ainda do que era um ponto nodal, eu falei, eu vou fazer na vertical. E fui andando naquilo ali, e falei, chego em casa, boto lá no Photoshop e monto. Montou nada, o prédio ficou no chão, completamente torto, cheio uma foto. Eu derrubei aquele prédio 2 anos antes do fogo.
E aí eu comecei a brincar com isso. Tem outras fotos que eu falei, já que vamos brincar com o ponto nodal na horizontal também. Então eu pego, por exemplo, o drone está aqui, porque os drones é incrível a tecnologia. No Ceará, que é vento de 50, 60 km por hora, ele fica paradinho lá. Ele não sai. Mas daí você começa a brincar de mudar o ponto nodal propositalmente, para dar uns... Fica interessante. Aí é reforçar o erro, ponto de pixel de fuga, vai. Não é mais ponto de fuga, é pixel de fuga. Então, como esse aparelho é um dispositivo que só te permite fotografar direitinho, ou seja, com alinhamento vertical corrigido, a gente não consegue ter essa energia, essa força centrípeta acontecendo aqui. Diferente do que acontece nessas montagens aqui, onde cada panorâmica tem a seu ponto, seu alinhamento, né? Só que como você está juntando vários que tem um plano vertical diferente. Então, quando você vê elas na sequência, é que você vai ser jogado para cima e para baixo, que é como se a gente olhasse essa imagem apontada para baixo, daí os pontos de fuga jogam para baixo, teu olhar vai para fora, essa é a força centrípeta. Se essa câmera estivesse olhando para cima, os pontos de fuga estariam para fora da imagem, para cima, e teu olhar olharia para cima, né? Essas imagens que estão aqui, acontece isso não dentro de cada imagem, acontece na soma de toda essa imagem, ou seja, elas agregam esse sentido de perda do horizonte pela costura artificial entre elas, né? Eu acho que isso acontece, claro, que não foi proposital, mas eu acho que isso que você está buscando da força centrípeta aqui, ela acontece aqui, nesse trabalho aqui, visto em conjunto, né? O que eu penso assim, nessa montagem aqui é muito bonitinho e tal, lembra várias coisas, quer dizer, ele já começou por lembrar, antes de você construir isso, as pessoas já te lembraram do papiro, então daí, em função disso, você construiu uma caixa, um casulo para essa ideia do papiro, né? Mas por que a folha ela tem que ser enrolada? Qual é o ganho disso exatamente? Porque isso são imagens horizontais, portanto, poderiam estar na parede, mesmo as de 8 metros, nessas paredes aqui. Aqui você tem a limitação dos 3 metros do pé direito, apenas isso. Mas essas imagens são horizontais, elas poderiam estar na parede. O que agrega o valor? Elas estarem enroladas e fazer a pessoa fazer esse esforço físico de andar com elas para poder andar, né? Já tem reclamações? Então, não, eu fiz, vai dar processo daqui a pouco. Não, eu fiz em Portugal, por exemplo, tinha um museu lá e eu insisti, eles gostaram do papel. Eu falei, não dá para fazer porque está muito barato hoje, né? A tecnologia tem essa coisa de baratear. Então, impressão de 30 metros em tecido, sabe quanto custou todos aqueles 100 metros impressos lá fora? R$1.000 e poucos. Né? Então, essa impressão custava, esse eu botei fora do museu. E tem o deslocamento também, que você tem que ir andando nela inteira, aí é o corpo inteiro para você entender, né? Mas para mim não tem, é como a Moebius. O meu sonho é conseguir um material, ainda não consegui na minha pesquisa, de fazer a Moebius que você entre dentro dela. Ela teria que ter uns 3 metros para você passar no meio dela e daí você não vai, enfim, outros problemas, você não vê umas partes dela, mas tudo bem. Mas o material não conseguia ainda, porque aquelas placas pé só tem de 6 metros. Eu precisaria no mínimo uma placa de 18 metros para fazer ela girar. Falar em tamanho, eu tinha esquecido, os fotógrafos profissionais hoje, eles trabalham com papel pré-cortado. Esse papel contínuo é coisa de uma tecnologia já superada, né? Que é o papel de bobina, que é na impressora automática, das impressoras automáticas antigas, né? Ou seja, isso é uma tecnologia de impressão fotográfica que já não pertence ao século XXI, né? Achei interessante que isso voltou aqui, no trabalho. Não, mas tem também o Fine Art, a turma faz tudo em papel bobinado, né? A impressão vem tudo em bobina. Ainda bem. Para poder permitir os tamanhos maiores que 1,5 metro, né? Que em geral é a mídia comercial, não a da fotografia profissional, né? São bobinas essa de raiz. O meu medo era o papel, no começo da pesquisa, o papel rasgar.
Mas é incrível a fibra desse rice paper. É poliéster. É rice paper, é um papel de arroz japonês, a Honey Miller é caríssimo. Você espreme o que você quiser e faz a força que você quiser, que ela não rasga. Incrível. Uma experiência que eu acho que também responde um pouco a sua questão, né, da relação com a panorâmica. Para mim são dois pontos de vista, não só coreográfico, que eu acho que ela colocou muito bem, isso existe mesmo, mas quando a gente tem a panorâmica na parede e a questão do deslocamento, né, ele existe, mas principalmente, vou chamar de aparelho, os aparelhos das máquinas, ele é muito intimista, né, e inverte completamente essa relação de grandiosidade, de escala, que uma panorâmica, a princípio, quando ela é gerada, seria a primeira forma de exposição dela, né? E eu achei isso incrível, porque traz para a intimidade, não só por todas as questões do papiros, que são questões também da história, mas o girar, ele é muito intimista, e a construção da imagem, né? E aí falando de montagem, ela também é pela memória, porque a gente tem isso, você tem uma brincadeira de visibilidade e invisibilidade, e não necessariamente eu construo a imagem continuadamente. Pode ser que alguns pontos, e foi o que aconteceu em algumas, elas ficaram mais evidentes, e na verdade eu criava relações com fragmentos e não necessariamente contínuo. Então, eu estou contando um pouco da minha experiência, que eu acho que também responde um pouco o que ele coloca, que são dois pontos de vista e relações completamente diferentes. Quando a imagem está na parede, e o meu deslocamento, o meu afastamento, e quando eu estou sentada, porque a imagem é dada, né, quando ela está aqui. E quando você tem toda a razão. E essa experiência também pela memória. Essa experiência da memória é tipo sair de um filme que ficam fragmentos daquele filme. Exato. Que você vai lembrando e vai juntando com outras coisas. Né? E essa intimidade, e aí é imersiva, né? Enfim, e te coloca também no seu corpo, enquanto presença. Enfim, é um pouco para contar a minha experiência na exposição mesmo, e aí a fita de Moebius, que é outra relação do corpo, que daí já é mais coreográfica. Enfim, é só colocar minha posição, que é um pouco diferente, talvez, da que ele colocou. É uma experiência cognitiva. Sim. Isso falou... Não, isso tem uma coisa super bacana, que é o tempo que as pessoas estão dedicando aqui dentro, que hoje em dia, né, os guardas me contam, veio uma senhora aí, ficou 1h30, as duas, e sorriam, e vinham, e não sei o quê, e estão ficando bastante tempo. E a coisa que a Gisele falou da inteligência coletiva, que essa realmente foi vamos dizer assim, a peça que fez mais sucesso. A gente achava que ia ser essa ou lá fora, né, como... curador e artista discutindo, não sei o que, aquilo lá. E o que despertou mais interesse foi realmente essa coisa. E acho que tem a ver com isso que você falou. Para mim também é uma questão de tempo aqui, né? Porque eu não sei, a coisa da vestígio que você falou, aqui, por exemplo, eu resolvi passar mais rápido, eu terminei super enjoado. Não, teve experiência de pessoas enjoando, daí falou, não, peraí, eu tenho tempo, eu estou aqui numa exposição, posso. A Maria Taquel me falou que veio com uma amiga aí, que a amiga começou a ficar enjoada, e não queria mais. Eu falei, calma, a gente tem tempo, não tem tempo. Daí viu, tranquilo. Quando você cansa, em vez de você se demorar mais, às vezes, porque o seu corpo não está dando conta mais, então não precisa desse tempo, né, se demorar mais ali. É outra relação. Queria fazer uma pergunta, não sei, eu cheguei um pouco tarde, não sei se já foi dito, mas é uma curiosidade do ponto de vista da criação, se você se inspirou, teve conhecimento ou alguma coisa parecida com os moving panoramas, que eram justamente esses objetos de desenrolar. Eu vi no texto aqui da curadoria a respeito desses instrumentos pré-cinematográficos. Queria saber se você tinha isso ou realmente surgiu da sua cabeça a criação
desses aparatos? Não, quando falei foi numa palestra do Mami, né, que ele falando da história dos livros, do gesto, daí falou dos papiros. Dos papiros. É incrível essa coisa de história, como os judeus têm uma relação assim com isso por causa da Torá, né? Eu fui fazer uma exposição, numa daquelas feirinhas lá do MS, e uma hora eu falei, não, você vai me sentar aqui e me explicar o que é Torá, porque todo mundo fala, é Torá, é Torá, é Torá. E aí você me explicou 53 lições, são reinterpretadas, quer dizer, aí é um pouco a experiência histórica, né, de vida dos judeus que têm já uma ligação muito forte com isso, né? Além da nossa experiência histórica de humanidade, enfim, Então você não tem essa inspiração desses moving panoramas que, só para dar um exemplo, que descrevia, sei lá, a descida do rio Mississippi em 23 quadros, 28, às vezes pinturas de centenas de metros, era tamanho público. E tinha essa coisa que é muito bem trabalhada, eu posso estar me repetindo, desculpa por ter chegado atrasado, mas que é a junção, os limites entre uma cena e outra, o jeito que você coloca de maneira muito, que passa natural, né? Eu lembro, na verdade, com boa memória, ela sempre mente, né? Eu não lembro se eu vivi isso ou se uma coisa, mas eu lembro, que não sei se, não, pode ser que eu esteja mentindo, tá? Mas eu acho que no ginásio os professores tinham um mapa mundi. Agora eu não sei se é verdade ou se eu vi uma foto disso, mas tinha um mapa mundi que você girava. E tipo. É mentira ou verdade? Não, era na sala de aula que tinha vamos supor, finge que tem isso aqui. Só que enorme de enrolar de um lado e de outro, mas acho que é papo furado, deve ser da minha avó isso. Não, mas tinha, que existiu esse bicho, eu sei que tinha, porque até na SMS uma mulher falou que era professora, eu fazia isso, não sei o quê. Aí alguns artistas, pintores falam, eu faço isso com... Parece que tem... Eu estudei no primário na escola Batista, lá em Perdido. E tinha uma coisa assim, um painel, eu adorava as aulas de religião, assim, o cara subia lá no palco. E aí tinha um painel que ele girava, então tinha um extrato. Tá vendo que eu não sou tão mentiroso assim? Acho que esse formato é uma coisa muito bacana, né? Essa coisa do movimento, de dar um movimento uma coisa Inerte, O cinema acabou dividindo, né, em duas linguagens diferentes. Eu me lembro, quando eu entrei na ECA, uma das perguntas técnicas que tinha era a diferença entre um traveling e um panorama. E aqui a gente tem um movimento de traveling dentro de um dispositivo panorâmico. Ele acabou bifurcando essas duas terminologias, né? Porque ele vai focando o nosso olhar e a gente tem uma percepção de um traveling mesmo, né? E não de um panorama 360 graus. É curioso que a Bíblia conta uma história linear, lógica, de gente que nasce, cresce e morre, e ela é feita de folhas avulsas, né? E a Torá, que não é nada disso, é um rolo que você é obrigado a ler numa sequência. Imagina, né? Não dá pra... Vou pro fim. São tecnologias pensadas totalmente. Outras raciocínios. Mas a Torá, pelo que eu entendi, que essa moça que me explicou, que foi, me explica esse troço. Ela falou que cada vez são chamados os fiéis, são escolhidos, né, pelo, como chama o padre? O rabino, escolhe e fala assim, olha, na próxima você que vai discutir tal e tal assunto. Então ela é reinterpretada. O Peter Paul Pilberg me falou que é uma mentira, que não acontece nada disso. Então vai ver que acontece em algumas igrejas, outras não. Mas que tem que se reinterpretar aquilo que foi dito. Que tem um texto X lá e que um fiel vai lá e reinterpreta e dá uma outra, que é um super interessante, né? Porque cada pessoa vai... Na verdade, o próprio Arlindo tem um texto que ele discute a questão do livro, não sei direito se é esse texto. No Máquina Imaginária. E ele coloca a ideia de que todos os livros
lá atrás, todos os livros eram assim. E veio o códice. O códice é o momento que se rompe e corta as páginas. Isso foi a primeira grande revolução do livro. Então a Bíblia também era. Gira. Depois todos os livros eram. A hora que veio, alguém falou, vamos cortar. Aí isso, imagina, né? Porque daí você podia transportar, você podia andar pelo livro de forma completamente distinta ao livro Papiros. Né? Então, do Papiros ao Códice, tem aí um aprendizado interessante. E quando surge o Códice, surge a paginação. E aí é outra história. As últimas descobertas do Mar Morto, aqueles textos dos Japos, foram russas. É que sobrou pedacinhos, os manuscritos estragar muito mais só tem trechos, né? Esse formato com essa manivela é que é particular da Torá, não o rolo. Né? Não, antes tudo era porque não tinha corte até o códex, depois... E o próprio mas o dispositivo com essa coisinha... Que foi feito numa bobina de papel, o livro do Wonderwall. O Jack Kerouac, sim, que ele era Kerouac contínuo. Ele tenta recuperar dentro daquele livro a história do próprio livro, que é ele escreveu o livro numa bobina de papel. Agora, existe uma diferença, obviamente, entre o livro e outras formas de texto. O cara quer publicar uma nota ali, ele escreve num papel e põe na parede. Acho que o que o Rubens está colocando, essa ideia que está lá no Arlindo, é que a ideia do livro, texto de maior extensão, num primeiro momento, ela foi pensada como escrita contínua. É claro que se você precisasse mandar um recado, você tem outras você pode escrever em folhas menores. Estou imaginando que a questão diz respeito àquilo que antecede ao livro, especificamente, que é uma escrita mais extensa. É isso. É isso. Obrigado, gente. Foi